Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio da nova temporada do Medicina em Perspectiva. Dessa vez a gente vai falar de uma coisa que vai muito além de prontuário, receituário, mas que muda completamente o rumo de uma consulta, o que a gente chama de soft skills, ou seja, muito mais do que tudo que se sabe é como se faz e como se comunica e as nossas atitudes, principalmente as atitudes profissionais. Sabe aquela frase que a gente fala assim quando vai contar para um amigo? Olha, eu fui numa consulta e o médico era excelente, sabia tudo, mas... Bom, é esse mais que a gente vai decifrar hoje. Está relacionado um pouco à empatia, um pouco à escuta ativa, mas não é um bônus. Elas são essenciais para uma consulta médica de qualidade. E aí, quando o jaleco aperta, isso faz toda a diferença. Antes de começar, eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês. Qual foi a consulta médica mais marcante que você já teve? Quando você pensa nisso, você lembra do diagnóstico ou você lembra da forma como você foi tratado? Então, veste seu jaleco imaginário e vem com a gente. Eu e o Dr. Rafael Aisfeld Simões vamos falar um pouquinho disso. O Dr. Rafael é médico, é pesquisador, é gestor, né? Tem uma experiência clínica enorme, acadêmica também de muitos anos, fora a liderança hospitalar. Então, acho que ninguém melhor do que ele para trazer para a gente todos os aspectos que envolvem a soft skill. Ele atualmente é diretor técnico do Cruzada Bandeirante São Camilo, coordena o curso de medicina e os programas de residência também do Centro Universitário São Camilo. Muito obrigada, Dr. Rafael, por estar aqui com a gente de novo. Mas antes da gente entrar nas perguntas, eu queria que você mesmo falasse um pouquinho, contextualizasse aí a sua trajetória dentro daquilo que nos traz aqui hoje, das soft skills. Excelente, que prazer estar de novo com vocês aqui, doutora Denise. Acho que é a segunda vez que eu tô aqui e é sempre um prazer poder conversar com vocês e conversar com todos, né, que nos assistem e talvez trazer reflexões e abrir um pouco a mente, né, das pessoas e conseguir fazer essa troca. E aí, já indo em direção à sua pergunta, bom, dentre todas as atividades que eu exerço hoje, talvez a principal pergunta que venha, e os alunos às vezes me perguntam o que te levou até aí? Né? Ou por que você está até aí? Ou o que você fez diferente ao longo da sua formação que te proporcionou estar onde você está hoje? Que é a maior reflexão e que está muito relacionada ao que a gente vai discutir hoje. E aí... talvez voltando um pouco no tempo, eu tenha mencionado isso na nossa última conversa, a competência, ela está em 3 dimensões, de forma simples. Na dimensão do conhecimento, na dimensão da habilidade, na dimensão da atitude, que a gente transforma isso na educação do chá, da educação, conhecimentos, habilidades e atitudes. E que isso, traduzindo em outras palavras, é saber, conhecimento, saber fazer, habilidade e ser, que é o atitudinal. Então, o soft skills hoje está dentro dessa dimensão atitudinal. O ser, né? Como ser, né? O que você deve ser. Então, talvez isso seja um pouco do que a gente vá conversar hoje e trazer um pouco dessas soft skills que estão dentro dessa dimensão do ser. É isso mesmo. Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de tomar chá. Basicamente o A do chá. Para muita gente parece um papo muito romântico, que não tem nada a ver com a questão de administrar o dia a dia do médico, né? Mas a gente sabe que lá dentro de um plantão pesado, né? O quanto isso é sobreviver profissionalmente, né? E até, eu diria, emocionalmente. Então, como é que você consegue diferenciar onde a gente aplica mais conhecimento, ou seja, a técnica, a ciência, e onde vale mais, dentro da nossa perspectiva de exercício médico,
onde vale mais as soft skills? Nas 3 dimensões. E aí a gente está falando aqui, ó, em educação em saúde, em gestão em saúde e em assistencialismo. Nessas 3 dimensões. Como é que você vê e define essas coisas? Essa é uma pergunta muito legal. Eu entendo que o A, ele está contido em todos os locais. O atitudinal, ele deve ser o primeiro. Sempre. Não importa o contexto. Aí eu vou dar um exemplo. Eu vou nem falar da educação. Vou falar sobre as minhas filhas. Tenho 2 filhas. Uma de 7 anos, uma de 6 anos. E a gente precisa ensiná-las todos os dias que existem palavras mágicas, por exemplo. Que existe bom dia, boa tarde, boa noite. Que existe por favor. Que existe obrigado. Que existe desculpa e que existe com licença. E principalmente, quando for pedir alguma coisa, que existe um tempo verbal chamado futuro do pretérito, que diz assim, você poderia, né? E não imperativo como pegue, vá, me dê. Então, o atitudinal, ele vem sempre antes. Eu não consigo, mesmo que eu não tenha conhecimento e habilidade suficiente, na maior parte das vezes eu posso consolar, eu posso ser empático, eu posso entender o problema, eu posso promover uma escutativa e eu posso ser cuidadoso, vamos dizer assim. Então, em que dimensão? Todas. Mas tem a ver só com a medicina? Claro que não. Isso tem a ver com caráter. Não é que a pessoa é mau caráter, só para deixar claro, não existe uma dicotomia entre mau caráter e bom caráter. Eu estou dizendo no sentido mais amplo, de caráter pode ser moldado, ele pode ser treinado, ele pode ser desenvolvido. E óbvio que tem dias que a gente oscila, tem vezes que eu estou melhor ou pior. O autoconhecimento e a autorreflexão vão fazer parte desse caminho, talvez a gente discuta isso mais para frente. Mas, respondendo diretamente à pergunta, o atitudinal vem sempre antes, com palavras mágicas, com comportamento, com vestimenta, com jeito de se comportar, com jeito de interagir, e depois vem o resto. Conhecimento e habilidade, e até eu dizer assim, não sei. A humildade, né, para dizer, não sei. Talvez isso não saiba, mas eu te acolho, eu te recebo, vamos caminhar juntos. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Peraí que eu vou ligar, peraí que eu vou pedir uma interconsulta, peraí que eu vou chamar um colega. E aí, você acha que hoje, dentro disso, a gente ainda tem uma formação médica? Porque é um desafio, né? Voltada mais pro hard skills, ou seja, pro conhecimento do que pelas habilidades e principalmente pelo atitudinal. E aí eu lembro que habilidades e atitudinal também tem muito a ver com o atitudinal ético, né? Sim. E moral. Porque é fácil você informar. Então, o hard é fácil, né? Você põe um professor bom lá, ele te dá um monte de informação, você manda ler um livro, um artigo de atualização. Mas como formar um adulto, porque quem entra na faculdade de medicina é um adulto, ainda que muitas vezes está saindo da adolescência, mas já é um adulto, que não tem 6 ou 7 anos mais, né? E que muitas vezes tem 18, 19, 20, 24 anos. Sim. Então, 2 perguntinhas aí, né? Sim. A primeira é, os cursos hoje formam mais para o hard skills? E talvez seja isso que a gente esteja vivenciando hoje de dificuldade na relação médico-paciente. E a outra é como formar adultos, e agora é formar, não é informar, para o desenvolvimento atitudinal e de habilidades. Excelente pergunta. E hoje, com a medicina, existe um regramento de horas que a gente precisa seguir para que um curso de medicina pare em pé. De uma forma geral, pelo menos 7.500 horas é o que diz o governo. Horas você faz mais, horas ali você está próximo dessas horas. Mas o fato é que é muito pouco tempo por tanto de conhecimento que hoje a gente tem. E aí a gente sempre fica no dilema. O quanto eu preciso ensinar, o quanto eu preciso ensinar do tipo que ele aprenda a pesquisar e ir atrás do próprio conhecimento que a gente não conseguiu nesse tempo, né, prover ou fornecer. E o quanto que eu preciso adicionar outras competências, né, ou parte dessa competência atitudinal dentro desse contexto, competindo com as outros conhecimentos que a gente precisa ensinar ao longo da sua formação e que vão, obviamente,
pegar parte desse tempo destinado a tratamento de caráter ou de atitudes e assim vai. Então é sempre um dilema muito grande o quanto que a gente pode tirar de espaço para que essas outras atividades sejam incluídas. Quer seja junto, quer seja uma unidade separada, desenvolvida só para isso. Talvez eu crie um módulo só de atitudinal, ou talvez coloque essas atitudes com pequenas inserções dentro dos módulos. Mas é fato que a medicina hoje tem muito conhecimento, muita produção científica e que a gente precisa ensinar. Porque no final vale, obviamente, o médico que saiba fazer um diagnóstico, saiba propor o tratamento correto, e se a gente não quer que ninguém cometa nenhuma falha por imperícia, imprudência ou negligência. Então ele precisa sair sabendo. Ponto. Não tem jeito. Mas ele precisa sair sabendo fazer e sabendo ser. E essa construção, e eu costumo dizer a gente faz uma primeira reunião, às vezes, com os pais dos alunos que entram, até para a gente deixá-los mais calmos. A geração mudou, é diferente, né? Então a gente chama os pais e fala, olha, a faculdade vai acontecer dessa forma, isso aqui é assim, assim, assado, aqui está o plano pedagógico, se vocês quiserem saber. Então a gente faz uma reunião só para acalmá-los, porque nos próximos 6 anos não os veremos, né? Só na formatura. E uma das coisas que eu digo a gente está pegando seu filho adolescente, porque eles são adolescentes ainda, muito dependentes, e vamos entregá-los adultos profissionais, né, com uma profissão. Olha a responsabilidade que a gente tem nesse caminho. E é óbvio que essa responsabilidade vai para além do conhecimento. A gente precisa ensinar atitude. E vai desde... E aí, como é que a gente faz isso, né? Como de uma forma geral? Então, tem desde regramentos legais, do tipo, eu tenho um código de vestimenta dentro do centro universitário, que é o mínimo. Então, se ele acha que pode ir de chinelo, ou se ele acha que pode utilizar uma roupa mais decotada, ou uma roupa rasgada, ou pegar um jaleco dentro de todo amassado. Então, a aparência, a apresentação, ela conta muito, né? E então isso vai desde legal, com penalidades legais, né, regimentais, vamos dizer assim, para quando não são cumpridas, até outros aspectos dentro da educação que a gente pode mencionar mais para frente, eu não sei o quanto a gente vai levar, mas mecanismos educacionais que promovam esse feedback, né? Essas trocas. Mas enfim, me alonguei demais aí nessa... Não, mas é porque é isso mesmo, né? Então, é um desafio muito grande formar, né? É quase a finalização da formação de um ser humano, né? E na medicina tem a característica de que eles vão passar o dia todo dentro do curso. Exato. Diferente de outras áreas e outras oportunidades, na medicina eles vão estar imersos 100% do tempo. Então, se não existe o padrão de exemplo, né, é muito difícil. E onde que fica o herói nessa história? Desviando um pouquinho. Porque, assim, tá faltando na sociedade brasileira heróis, né? A gente tem falsos heróis, muitos. Mas heróis mesmo a gente tem pouquíssimos, se é que a gente tem ainda alguns. Sim. Onde é que fica essa figura de herói dentro do curso? Né? Assim, a questão de o que eu quero ser quando eu crescer? Onde Sim. é que tá? Tá no coordenador do curso? Tá num tutor? Tá num mentor? Onde é que tá essa figura? Será que a gente não tá precisando criar heróis para essa moçadinha que não tem um padrão a quem se espelhar dentro desse movimento? Dentro do movimento de formação como médico profissional. Ninguém está tirando aqui o papel do pai herói, não. Claro. Mas dentro da formação profissional, a gente precisa de herói ou não? Então, essa é uma pergunta importantíssima também, porque eu entendo que o atitudinal, ele não é falado. Eu não posso dizer assim, tá bom, hoje eu vou ser melhor, hoje eu serei assim. Eles são feitos por atos. Então, são atos comprometidos, né, conscientes ou não, e que você faz reiteradamente. Então, isso molda o seu caráter. Então, o que você faz continuamente. É isso. Se você tiver um docente, por exemplo, ou qualquer funcionário, colaborador da sua instituição, que não esteja alinhado à sua missão, quer seja a missão institucional, quer seja a missão do curso, quer seja a sua missão como coordenador, ele não serve como roleplay, né?
a figura heróica, a figura de admirar, a quem você almeja ser. Então, a escolha do teu corpo de colaboradores, ela é muito importante, e mesmo que façamos a escolha errada, a substituição tem que ser tão rápida quanto possível para que também não passe uma falsa impressão de que são comportamentos tolerados de alguma... né? E eu entendo que o herói, eu não consigo dizer qual é a figura do herói, assim, quem é, né? Quem seria. Talvez para mim eu tenha um herói claro por conta da minha bagagem, as minhas experiências. Você é outro, ou um outro tipo de herói ou heroína, tanto faz. E cada um, eu converso isso com alguns alunos, e é engraçado isso, que às vezes eu faço uma pergunta assim... Eu estava conversando ontem eu estava dando aula, vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu estava dando aula para um grupo de 6 alunos, eu dou aula de emergência médica para o 7º semestre na faculdade. E eu estava perguntando para os alunos, o que você quer fazer, o que você quer fazer, o que você quer ser? Apesar do 7º semestre a gente ainda está em dúvida ali de alguma coisa, mas eu estava falando com uma aluna, ela falou assim, eu quero fazer nefro. Aí eu, nossa, porque nefro é uma coisa muito difícil, assim, de alguém querer fazer, assim, dentro da faculdade. É óbvio, é uma carreira super brilhante. Maravilhosa, mas é uma complexidade tão grande, exato, né? Por isso, e os alunos ficam loucos quando falam sobre... não só, eles pensam em diálise como renal, mas a complexidade, quando envolve distúrbio eletrolítico, é uma coisa gigante, assim, de conhecimento. E eu perguntei para ela, por que nefro? Ela falou assim, não, porque meu professor de nefro fez a diferença na minha vida acadêmica. Que legal. Então você consegue pegar e por diversas razões alguém gosta de uma pessoa ou outra por uma determinada coisa ou jeito que ela fez ou que lidou. Então é difícil, cada um tem um herói, mas o fato é, se a gente moldar bem ou não moldar, se conseguirmos trazer todo o corpo docente, o corpo de colaboradores da instituição para a missão institucional, talvez facilite os nossos pequenos heróis, que eu não duvido, pode ser, horas vai ser, alguém vai olhar para mim como bom ou ruim, né? Porque a gente é duro às vezes, né? Principalmente como coordenador, eu falo não muitas vezes, né? Então, talvez para aquela pessoa eu não seja um modelo, mas para outras sim, e assim a gente vai indo, mas pequenos heróis. Pequenos heróis. Mas vamos voltar, porque senão a gente desvia o papo, né? E a gente vai falar um pouquinho de empatia, acho que isso tudo tem também a ver com empatia. Mas assim, você lembra de alguma situação, você ainda mais como responsável técnico em situações assistencialistas dentro dos hospitais, mas você lembra de alguma, você deve ter os teus comitês de discussão de óbito e etc. Você lembra de alguma situação onde a comunicação teria feito diferença no desfecho? Vários. Eu posso trazer um até educacional, bem legal, assim, me vindo à cabeça. Depois a gente pode falar até sobre o ponto de vista de saúde, mas eu vou trazer um educacional. Eu deve fazer uns 3, 4 anos mais ou menos, eu tinha aberto uma IC, uma iniciação científica, para um projeto. Eu tenho, alguns projetos de pesquisa, a maioria deles está envolvido com medicina esportiva, porque é a minha área de formação, né, medicina esportiva. E eu trabalho muito com gelar pessoas, crioterapia. Legal. Então, gelo pessoas por qualquer razão. Então, a gente trabalha com melhoria de performance, então colete para gelar. Eu trabalho com um capacete, por exemplo, que faz crioterapia capilar para pacientes em uso de quimioterapia de câncer de mama para evitar a alopecia, né, a queda de cabelo. Então, assim, depende. Gelo cérebro para fazer prevenção de acometimento, complicações de hipóxia por parada ou por traumatismo craniano, e assim vai. Então, é amplo, tá? Então eu gelo pessoas lato sensu, né? De uma forma geral. E uma dessas pesquisas era justamente para a abertura de um processo de iniciação científica de um colete que a gente tem para desempenho, para melhoria de performance. Ótimo. Abri a iniciação, o primeiro aluno, o aluno que melhor foi, então era o composto era de 3 etapas. Uma prova escrita, uma avaliação de currículo e uma entrevista. Por quê? Justamente para tentar abarcar de alguma forma esse chá. Então, a observação do chá. O aluno, o nosso melhor aluno que desempenhou mais, um aluno brilhante, passou em primeiro lugar. No momento da entrevista, ele veio camiseta, calça jeans, mas assim, mais despachado, assim, vamos dizer assim, não estava alinhado, estava meio... E ele entrou na minha sala e falou assim, oi, Rafael, tudo bem?
Tudo bem, pode sentar. E aí a gente fez a entrevista, e a entrevista foi, no final da entrevista, na hora eu falei para ele, olha, você está reprovado na entrevista, porque você veio para um momento especial, num lugar especial, não se vestiu-se para isso e não se comportou-se da melhor forma, que era, aqui eu não sou o seu colega de bar, eu sou o professor. Doutor, o que você quiser me chamar, que sou responsável pela iniciação científica, a qual você estaria junto. Então, estou te dando um feedback, porque comportamento muda. Então, se você não se comporta assim comigo, a minha inferência é que você não vai se comportar bem durante a realização de uma iniciação científica. Ponto. Fechou aí. 3 anos depois, ele se forma, ele passa para a Unifesp e ele faz uma entrevista na Unifesp. Porque lá também tem a prova de residência, tem o momento de... Igualzinho, né? A prova escrita, currículo e entrevista. Faz a entrevista e ele volta para falar comigo. E aí ele fala, professor, passei para a Unifesp, eu queria te dar um feedback. Agradecer. Nunca mais esqueci daquela sua frase, que eu fiquei muito chateado na época por não ter passado na iniciação científica, mas hoje eu entendo e quando eu fui na Unifesp, eu coloquei meu terno, eu tratei todo mundo como professor, doutor, e eu agi como já fosse o residente daquele serviço, tratando todos com respeito. Então, muda. Então, a gente é capaz de mudar com pequenos atos, mas o importante é dar feedback. Você não pode só simplesmente tolerar, deixar quieto e achar que em algum momento ele vai fazer diferente. Então, esse é um ponto. E isso muda muito depois. Esse exemplo traz pra gente como tratar o paciente, não é? Exato. Uma escuta de respeito, uma atitude respeitosa. Ainda mais o paciente está sempre fragilizado, porque ele não vai te procurar para tomar cafezinho, ele vai procurar porque ele está com uma dor, né? Pode ser uma dor física, uma dor mental, uma dor total, completa, mas é uma dor. E a gente minimamente tem que se curvar a essa pessoa para ter aí uma ausculta muito interessante. Se a gente fosse discutir a prova hoje do ENARI, a gente tem uma dicotomia aí, né, Rafael? Porque a gente é exigido, inclusive, de nós que formemos também para habilidades e atitudes. Quando você vai para uma prova de ENAMED, ENARI, onde ela é exclusivamente conteudista, a gente faz uma dicotomia entre o que eu tenho que formar e para onde eu tenho que formar, né? Porque aí não é cobrado isso. Então, a gente precisa repensar toda essa sistemática que é a formação do médico no primeiro minuto, lá quando você recebe com os pais e até onde eu quero chegar, porque muitas vezes o que a gente vê é uma formação muito boa durante a graduação e que muitas vezes se perde um pouco na especialização. Sim. Né? Então, óbvio é que a gente acha que ele já está pronto com aquelas habilidades. Mas será que está? E aí fica a pergunta. Mas vamos lá, gente. Vamos passar para o bloco 2, que é empatia em ação? Então, assim, empatia é aquela palavra que hoje está na moda, né? Todo mundo repete. Tem que ter empatia, né? Empatia é se colocar basicamente no lugar do outro, como ele se sente, como ele enxerga as coisas, para a gente poder se colocar propriamente no lugar dele e entender melhor e ter a atitude adequada àquilo que ele espera. Mas vamos lá, 3 horas da manhã, depois de 60 pacientes no plantão, a cara dele já rindo, já viveu essa história. Como é que é a verdade desse dia a dia? Olha, eu concordo, a empatia ela é bem difícil quando você não está aberto a ela, hein? E é claro que eu concordo, a empatia ela é primordial. Acho que a gente estava comentando sobre a parte atitudinal vir antes, a empatia ela tá embutida, está incluída dentro dessa dimensão, né? E eu costumo até brincar que empatia, claro que ela é se colocar no lugar do outro. O grande problema é que, e aí eu vou tentar fazer uma analogia aqui para todo mundo, eu me colocar no lugar dos outros, mas eu calço 43 e o outro calça 35.
Nem tudo te veste. Então, exato. Então, apesar da gente tentar se colocar, nem tudo pode fazer sentido, a gente tenta se colocar na ótica do outro, mas talvez nem tudo faça sentido porque a gente não participa da mesma experiência e não veste o mesmo que o outro veste. Então, é claro que a gente tem um ponto de sombreamento, ponto cinza aí na empatia, né? Talvez o que seja melhor para mim, entendendo que seja melhor para ele, não seja. E talvez o meu momento em que eu estou naquele... Porque lembra que eu estava falando que o caráter, ele oscila por essa razão. Às vezes eu dormi mal, eu tenho 2 filhas, elas dormiram na minha cama, já não foi legal. Quando eu fui sair, o chuveiro não funcionou, o carro, fui descer, tava o pneu furado, tive que pegar um Uber, cheguei atrasado, tinha um trânsito. Tinha um trânsito danado, porque tinha um caminhão fazendo uma entrega com obras e fechou a pista. Então, exato. Aí tem uma... Dentro desse contexto, eu sou um fã do estoicismo. Sou um estoico de carteirinha. E uma das principais, talvez, razões... Não razões... Vale só falar o que é estoicismo, porque pode ser que tenha gente que não saiba. Bota aí a definição. Mas só. É uma filosofia... Um conceito, é um tipo de filosofia antiga, ela foi criada antes do cristianismo, né? Ela vem dos gregos, mas passou para os romanos, e aí foi difundida. Cato e outros foram Sêneca, Marco Aurélio. Então, tem alguns filósofos do passado, mas que vale muito o presente. Uma das grandes, talvez, o maior ensinamento seja que você precisa controlar aquilo que você tem controle. E vai fazer sentido, né? Então, assim, o que está sob o meu controle que eu consigo controlar? A minha reação frente a qualquer coisa que aconteça, externo ou interno. Então, a minha a minha tentativa de autoconhecimento, de melhoria interna é justamente promover o controle para que eu não exceda em algum momento que necessite simpatia, por exemplo. Então, a despeito de não ter conseguido dormir, a despeito de ter furado o pneu, a despeito de ter... Não, tá tudo bem, eu tenho controle sobre isso? Não. Senão eu vou ter 2 problemas. Eu vou ficar nervoso com o que aconteceu, né? Eu vou ficar triste porque eu perdi alguma coisa e nervoso comigo porque aconteceu aquelas coisas. Mas vamos voltar para o atitudinal. É minha obrigação, dentro daquilo que eu não tenho controle, avisar quem está me esperando. Não, sim. Não é? É o mínimo. Então não é assim, simplesmente para separar aqui. Perfeito. Não é assim, não, isso não me diz respeito, acabou. Não. Isso não me é possível controlar. Mas no que me diz respeito, eu me responsabilizo e faça protagonismo da ação. Dependente daquilo, né? Porque senão fica muito... Não, senão é duplo. Você comete o erro, fica nervoso e não ajuda, aí não, né? resolve, né? Então, assim, só piora a situação, né? Então, voltando para esse lado, é claro que acontece de muitas vezes a gente ter... uma resposta atravessada, uma falta de cuidado com alguém, e eu concordo, porque nós somos humanos. E aí vem trazendo um pouco do como é que a gente melhora individualmente falando, a parte atitudinal. Então é o reconhecimento de que você extrapolou em algum momento o outro, né? O limite. Entre... Né? E isso vem muito de autoconhecimento e também auto-observação, autoanálise. Bom, como é que a gente faz isso? Fácil, se você tiver um diário. Então, os estoicos pedem, escreva todos os dias, fazendo uma autorreflexão sobre seus momentos diários. Momentos felizes, momentos tristes, momentos em que você cedeu, momentos em que poderia ter sido feito diferente de alguma forma. E essa autocrítica... ao longo do tempo, fazendo o seu diário... vai trazendo maturidade. É isso. Aí você fala assim, mas a educação faz isso? A gente fala, claro que faz. Faz. Através de portfólio. Eu ia falar isso. Por que a gente pede para os nossos alunos fazerem portfólio? Eles detestam, mas é um movimento muito importante. É aí que você treina a autorreflexão pro caráter. Exato. Então, exato. Tá tudo linkado. Parece bobeira, mas é isso. A gente puxou o estoicismo para depois falar sobre portfólio. Né? Isso, portfólio. Mas é isso mesmo. É por isso, né? E aí, assim, dentro ainda dessa questão da empatia, né? Como agir de forma empática mesmo estando cansado? E agora eu vou apimentar. Quando você recebe alguém que não controla as emoções
e é extremamente agressivo na situação médica. E a gente tem muito isso, né? Sim. A gente tem relatos de colegas que apanharam em pronto-socorro por conta da falta de controle do outro, né? Uhum. E se você for olhar todo o ambiente ao redor, talvez ele tivesse pronto para explodir, consequente a todas as ações que ele não teve controle. Mas como é que a gente age nesses momentos? Como é que a gente mantém essa empatia? Como é que a gente desenvolve autocontrole e resolutividade da situação? Acho que isso é super legal falar, porque isso vai acontecer desde o começo na formação médica. Quando, por exemplo, um professor não te agradou e você tirou uma nota que você não concorda, e aí aquilo vai depender do teu semestre e você não tem dinheiro para pagar, e aí eu tô colocando mais e mais e mais, Sim. porque é assim que acontece. Porque nunca é um fator só, né? Para despertar a agressividade antropológica, muitas vezes, aí do ser humano. Como agir nesses momentos? Acho que isso é um bom ensinamento, porque a gente está falando de atitude. Sim. A gente está falando de empatia. Então, vou botar isso na prática. Como Perfeito. é que a gente age com empatia, com atitude positiva, com comunicação não agressiva, diante de alguém que está tomando uma atitude completamente... Porque é fácil quando a pessoa também tem a mesma atitude. Sim. Mas e quando a atitude é o reverso? Como é que a gente faz? Perfeito. Então, eu vou responder a pergunta em 2 etapas, né? Existe um limite. Então, existe um limite onde existe a tolerância e onde a pessoa invade o seu, talvez, o bom senso, vamos dizer assim, né? Então, a partir de um determinado limite, eu paro a conversa. Então, esse é um detalhe importante, o respeito. Então, quando perde-se esse limite do respeito, a conversa está encerrada. Para mim, não importa. É claro que eu sou homem, tenho 1,82 m, peso 90 quilos, é um pouco diferente, né? De lidar com outro que talvez se acha mais forte, né? E tratando com alguém que seja menor, mais frágil. Então, E não vamos nem vamos colocar aí a questão do sexismo, né? sim, não, eu tô só... Nem vamos colocar, né? Eu tô só colocando a minha posição, né? Isso, Então, a minha posição. Por isso que a gente tava falando aqui. O sapato não tem o mesmo Exato. número, né? Então, a gente tá Exato. aqui tentando generalizar, só para ficar muito claro. Uma situação que é muito particular, mas Exato. é só para dar um exemplo, para trazer isso claro. Perfeito. Então, foi nesse contexto. Então, mas é isso. Então, o respeito, ele precisa ser garantido. Então, a partir do momento que perde-se o respeito, eu simplesmente paro a conversa. Isso já aconteceu algumas vezes já. Tipo, olha, a conversa parou por aqui, eu vou esperar que o senhor se acalme. Se eu quiser, eu pego uma água, a gente vai diminuir o tom de voz, vai diminuir a agressividade e a gente volta para conversar. Então, esse é um ponto, tá? Quando perde-se o respeito, eu não fico na sala mais. Mas antes disso acontecer, tem algumas nuances que conseguem ajudar qualquer um nessa etapa. A primeira, a melhor delas, é a escuta ativa. Isso, é perceber. Então, Então é aí estamos falando de escuta. É isso mesmo, que a gente já vai conversar, mas é Entender. Preciso entender a dor. perceber e escutar. Escutar é auscultar. Eu disse que você escuta o que está por dentro, né? Exato. Então, você tem que aprender a ouvir, né? Isso. Então, a gente escuta. Aí, para promover o entendimento, mesmo que a pessoa esteja elevando, porque isso acontece, ela vai elevando o tom de voz, a medida vai se tornando, né, dependendo do que ela quer, e se ela não ouvir o que ela quer, isso vai aumentando, a gente pode perguntar porquês, perguntas. Podem ser abertas ou mais fechadas, para poder efetivamente entender aquilo que ela está querendo. Então, escuta-se, pergunta e parafraseia. Então, tá bom. Agora eu tô entendendo o que você quer. Então, deixa eu parafrasear você para ver se eu entendi. Então, o que você quer é isso, e por causa disso. Ótimo. Então, e tentar trazer para coisas objetivas, não subjetivas. Do tipo, eu quero porque deveria ser assim e todo mundo faz. Não, peraí. Todo mundo quem? Aonde? Em que contexto? Então, toda vez que a gente tenta parafrasear, trazer para o contexto, escutar ativo, e de alguma forma objetivar, tornar isso palpável, fica mais fácil a conversa. Claro, tom de voz e cadência. Então, dificilmente eu altero o tom de voz quando estou conversando com alguém, mesmo que alguém esteja alterado, porque o que está sob meu controle são as minhas emoções, certo? Não as emoções dos outros. Claro. Então, eu posso me controlar. Ele pode, óbvio, mantendo o respeito, ele pode subir o tom de voz, ele pode argumentar, ele pode gritar, ele pode fazer o que quiser. Eu mantenho exatamente o mesmo tom de voz, na mesma razão e tentando trazê-lo para baixo.
E seria ultrapassar o respeito, parou, acabou, se acalme e vamos lá. Mas talvez essas sejam as principais características que eu, ou talvez ações que eu promova para tentar diminuir o tom e garantir que os dois consigam a mesma coisa. E se eu não puder, objetivamente eu respondo, não posso por causa disso aqui, isso aqui me trava e isso aqui não dá. Não, mas eu não concordo. Não, tudo bem, você não precisa concordar comigo. A gente não precisa concordar, a gente precisa chegar num objetivo comum, num desfecho comum, concordando ou não. Exato. Né? É isso mesmo. É legal porque daí já vai historinha de bastidor, assim. Você já usou, por exemplo, para parafrasear, né? Uma piada, por exemplo. Você já chegou a fazer isso? Não, uma piada não. Não? Ainda não. Você não gosta das piadas? Não, adoro, mas se eu soltar uma piada no meio de um momento tenso, talvez eu acho que eu me sentiria mal pelo outro do outro lado. E você já conheceu algum paciente? Eu acho que a gente sempre troca muito. Que te ensinou de uma forma singela, uma soft skills que você adquiriu para tua vida, assim? Alguma coisa que alguém fez e que você fala, não, isso é algo que eu devia fazer com todo mundo. Eu mais aprendi do que contribuir. Há vários. Eu não consigo dizer exatamente o momento em que foi, né? Ou o que foi, mas por várias vezes eu já tomei correções de pacientes por alguma razão, quer seja com feedback, né? E na hora, ou quando você chega no quarto, às vezes você tá tão... ou tá atrasado, ou você tem 30 pacientes para ver numa internação. Eu fiz terapia intensiva durante muito tempo, tá? Terapia intensiva, um ambiente super... do ponto de vista de estresse muito alto, porque são pacientes muito graves, né? E quando você tem, em média, um médico fica com 10 pacientes. Nem todos são graves. Na UTI, assim, a gente tem em média 30% são graves, muito graves. Instáveis, que instáveis, a gente diz, isso. né? Que você o resto tá ali... todo mundo é grave. Não, claro que é grave. Mas eles estão mais controlados, vamos dizer assim. 30% estão instáveis, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. O resto é grave, mas está dentro de uma estabilidade adequada, né? Às vezes já passou tá da fase aguda, tá melhorando, né? vai ter alta naquele dia ou no dia seguinte. Então, existem diferenças. Então, dentro da UTI, às vezes o ambiente é tão hostil nesse ponto de estresse, porque são pacientes muito graves, que você esquece de dar bom dia. Não sei, tô aqui... Você tá com foco. Na verdade, não é que você esquece, é que o teu foco tá ali. Você tá pensando em todas as variáveis, e muitas vezes eu vejo isso. Você tá pensando em todas as variáveis daquele paciente, o que vai ser o próximo passo. Se é A, se é B e se é C, porque não existe um protocolo fechado, é um paciente, é um ser, é um indivíduo com características próprias num momento muito especial. Exato. Então, não tem fórmula de bolo na medicina, né? E aí você tá tão focado naquilo que às vezes você passa por alguém e nem vê. Eu vou te dar um detalhe a mais, a maioria tá sedado. Então você não tem interação com o paciente. Então é isso, às vezes você sai de um box, na hora que você entra no outro, você tá com a cabeça do paciente sedado, você não dá bom dia, e é isso. Aí às vezes o paciente chega de volta e fala assim, bom dia, doutor. Aí você, opa, não, peraí, desculpa, para, volta, encaixa de novo, né? Você reestabelece, fala, desculpa, vamos começar de novo, erro meu, você tá com a minha razão, não vou entrar nesse mérito, vamos recomeçar. E aí, então, por diversas vezes, vários pacientes, eu tinha um hábito, eu dava plantão noturno, principalmente para dar residência, né? Na residência a gente trabalhava o dia inteiro e à noite é onde a gente conseguia dar um plantão para poder pagar as contas, né? E eu gostava durante o plantão, quando tudo estava mais organizado, que você já passou a visita, as prescrições já estavam feitas durante o dia, era muito mais observar e colocar os pacientes dentro de um guarda-reio, assim, deixá-los na pista, né? Mas a gente vai aqui do lado segurando para ele não sair para um lado nem para o outro, né? Que são as terapêuticas médicas, vamos dizer assim. Mas eu pegava uma cadeirinha, os pacientes estavam acordados, e é verdade, colocava ao lado e falava assim, vamos conversar, me conta essa história. Me conta essa história. Por que o senhor está aqui? Então, eu participei de diversas histórias maravilhosas. É uma vida, né? Portugueses mesmo, vindo para o Brasil e que abriram o seu restaurante português em São Paulo e que depois eu tive a oportunidade de ir lá para prestigiá-lo. Combatentes de guerra que participaram da Segunda Guerra, alemão ou não, ou de outra, que vieram para o Brasil fugidos e que estavam na UTI por causa de outro problema, mas que contam as histórias da guerra, que lutou em Leningrado, que lutou no... Então, você começa a participar de um mundo que
torna aquele ser humano mais humano e não só mais um leito dentro de UTI. Com isso você aprende. Você aprende a fazer escutativa. Você aprende... Bom, enfim... tem um exemplo muito legal, muito legal. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas. E por causa disso, por experiência, história, né? A gente História aprende de vida, muito. né? E aí, um determinado médico, era superintendente, ele estava sentado conosco à mesa, estávamos eu, um outro colega médico, e esse superintendente mais velho, ele devia ter na época uns 82, por aí. Eu devia ter uns 30, mais ou menos. E aí ele falou assim, olha, eu tô indo para minha fazenda, ele tinha uma plantação de café, eu tô indo para minha fazenda e vou levar um presente pro meu capataz. Aí eu falei, ótimo, eu sabia que ele gostava de cachaça, esse médico superintendente, adorava uma cachaça. E aí eu virei pra ele e falei assim, só vai levar uma cachaça de presente pra ele, porque eu sabia que ele gostava. Aí ele falou assim, não, eu vou levar um vinho do Porto, para que o meu capataz experimente algo diferente, porque cachaça já tem lá em Minas, é uma coisa muito comum. Nossa, bem pensado. Aí ele, sabe o que mais? Não tenho ideia. Aí eu vou levar uma tábua de queijos para ele comer junto. Aí eu falei, poxa, nossa. Serviço completo. Morreu esse dia, tá? Esse dia acabou, por outras razões e tal. No dia seguinte, sentamos à mesa, esse mesmo médico, um colega, e veio o superintendente, sentou na mesa conosco do café. Porque, na verdade, eu estava de plantão, fiz 24 horas de plantão, então estava no hospital, e no dia seguinte de manhã eu estava saindo do hospital e fui tomar café. Então a gente se encontrou exatamente no mesmo dia, no mesmo horário. E aí, o superintendente, 80 anos, virou para mim e falou assim, Rafael, tô indo para minha fazenda e vou levar um presente pro meu capataz. Então ele esqueceu que havia falado comigo. E normal, porque eu esqueço também. Às vezes eu esqueço para quem eu contei alguma coisa ou outra e as pessoas falam, você já contou isso para mim, né? E com 80 anos eu vou cometer isso diversas vezes com mais frequência. E aí eu virei e falei assim, uma cachaça. Você repetiu. E o meu amigo olhou para mim e falou assim, você tá louco? Aí eu, calma. Aí ele falou assim, não, vou levar um vinho do Porto. E adivinha o que mais? Eu não sei. E ele falou assim, vou levar uma tábua de vinhos. E ele foi embora. De queijo. Ele foi embora. E meu amigo perguntou, cara, o que aconteceu? Ele falou isso pra gente ontem. Eu falei assim, então, você tem que deixar as pessoas falar. Você tem que promover a escutativa. Não importa se ele repetiu isso 4, 5 vezes. Eu vou escutar, pra ele é importante. E você vê que ele acha a gente importante, quer contar pra gente as coisas. E cabe a nós ouvir, não cortar. Porque se você corta, você vai trazer, na empatia, você vai trazer um prejuízo pra ele, na minha opinião, que é, eu tô esquecido, eu já não lembro mais. Então você pode trazer pensamentos negativos que não fazem uma menor diferença ali, eu escutá-lo 5 minutos enquanto eu tava tomando café. Até porque não é uma coisa vital pra ele, Exato. Né? É um presente que ele vai levar. Exato. Então tá aí nessa... com paciente, com aluno, tanto faz. Bom, uma história. Vai. Mas é isso, é o poder da escuta, né? É como você falou, parece simples escutar, mas você deu um exemplo de uma arte da escuta, até escutar aquilo que você já ouviu para promover e, na verdade, para trazer, inclusive, a própria empatia. Se colocar no lugar do outro. Para ele, aquilo é um momento importante. Você vê que era tão importante levar que ele estava repetindo aquela história, né? E aí tem a diferença. No ouvir, né? A segunda vez você estava ouvindo. Na primeira, você estava escutando, certo? Exato. São coisas diferentes. Na tua prática diária, enquanto médico, gestor, tem sinais para mostrar para você se a pessoa só está ouvindo, se ela está escutando? Mas sem dúvida. E por que isso é importante? Porque imagina que você está fazendo tratamento e você precisa que o paciente tenha adesão ao teu tratamento, porque senão aquilo pode causar consequências para ele. Vamos pensar numa situação, por exemplo, oncológica, né? Ou ele faz aderência, quanto mais rápido ele adere, mais efetividade a gente tem no tratamento. Então, quais são esses sinais? O que você percebe quando alguém só está te ouvindo? Na sala de aula também, né? Sim. Tem gente ouvindo e tem gente escutando, Sim. né? Como é que você identifica isso? Então, atos valem mais que palavras. Né? Sem dúvida. Então, numa conversa, se eu tô com meu telefone, não importa onde, a mostra, mesmo que com tela para baixo, tela para cima, para mim não importa. Se o telefone tá à vista, isso já é mau sinal. É sinal de que em algum momento eu posso ser interrompido
por alguma razão que possa ser maior do que a razão de estarmos ali. E eu entendo que a razão de estarmos aqui tem que ser superior a qualquer outra razão, senão não deveria estar aqui. É assim que eu penso. Porque é uma escolha, é o livre-arbítrio. Você escolheu estar ali, não é? Exato. Então, o fato é, todas as vezes que eu faço reunião com qualquer pessoa, ou em sala de aula, ou alguém faça reunião comigo, o celular ele não pode estar na sala. Que bom que eu deixei o meu lá fora, hein? Não. Eu digo não aqui, pelo menos. Pode botar na bolsa, fora, pode botar em qualquer lugar. Mesmo, de verdade, tá lá fora. Porque senão passa a ser... É um exemplo, só pra gente simplificar e deixar claro para as pessoas que não é, muitas vezes parece, né, para um aluno na formação, que a implicância do professor não deixar ele estar com o celular, né? Então, por isso que eu tô falando. Não é implicância. E muitas vezes para o professor também. Se tiver que levar o celular, minimamente tem que ter uma justificativa muito grande e que você tem que dizer para aqueles que te observam. Não é simplesmente portar o celular em sala, Exato. Mas é portar e dizer, gente, eu tô com um caso grave e eu preciso estar atento, peço desculpas por estar com o celular aqui em sala nesse momento. Então, mas aí você tem algo maior do que aquele momento que você está, por qualquer razão, mas Exato. É isso, você sinaliza e tudo bem. Você sinaliza e deixa transparente Exato. Na relação, né? Eu acho que esse é um balizador muito importante. O celular foi perfeito. Então, desculpa, te cortei, mas é porque eu queria ter essa oportunidade. Então, o celular é uma delas, mas a forma como você se comporta numa conversa também faz diferença. Então, uma coisa é eu estar aberto a você, ou eu estar inclinado te ouvindo, eu estar te olhando, e outra coisa é eu estar relaxado na cadeira, meio jogado, olhando pro teto, pro outro lugar. Então, ações valem mais do que palavras. Outro é quando você interrompe muito as pessoas. Então, ela está falando. Então, quando o médico pergunta assim, você está com dor? Aí você fala, não, estou com dor e a dor começou, mas aonde é que é? Então, você não deixa a pessoa terminar de falar, porque você já quer ouvir o que você quer ouvir. Não o que ela tem a dizer, mas o que você quer escutar. Você não quer escutar, você Entendeu? quer ouvir. É isso, você quer ouvir o que você quer ouvir, não o que ela tem a dizer. Então, essas coisas, então, comportamento, jeito de lidar, outras coisas que podem chamar a atenção das pessoas, celular, televisão, qualquer outra coisa que possa redirecionar, a forma como a gente se olha, a gente se troca, a forma como eu te interrompo ou não te interrompo. Então, isso tudo... diz ou não diz se você está aberto à escuta ou se você só está aberto a ouvir. É legal você falar isso porque, assim, quando uma dúvida frequente de professores da medicina é a avaliação entre participação e além da participação, da colaboração, né? Então, eu te interromper simplesmente pode mostrar que eu participei. E pode até o assunto não estar nem correlacionado. Sim. Muito diferente da colaboração, que é quando você fala a forma de interromper, quando ela tem uma atividade que complementa, corrobora de alguma forma aquilo que se está dizendo, né? E isso também é muito importante, porque mostra biologicamente, se a gente falar assim, eu estou ouvindo, ouvir é do ouvido só, estou escutando, passa por uma série de processos centrais, articulações, correlações cerebrais, ou seja, internaliza, né? Escutar é interno, ouvir é superficial, né? Perfeito. Então, assim, do biológico, para a gente fazer aqui um paralelo rápido, para as pessoas entenderem a diferença. E aí, eu ia te perguntar uma coisa que para mim é muito clara, mas que eu acho que vale a pena a gente falar. Quando a gente escuta, é mais fácil fazer diagnóstico do que quando a gente ouve, não é? Mas, sem dúvida. Você lembra de alguma situação onde o detalhe que a pessoa te contou e que você escutou fez diferença no teu diagnóstico? Tenho vários casos tratados e principalmente quando é interessante quando o paciente pula de muitos médicos. Isso. Então, quando eu fui no médico A, não resolveu, no médico B não resolveu, no médico C não resolveu. Quando vem com essa história, é mais um sinal que você precisa escutar. Algum detalhe está passando desapercebido por esses médicos que com certeza saberiam o tratamento, eu não tenho dúvida, mas que por alguma razão passou desapercebido por eles. Então, eu tenho várias histórias de tratamentos completamente alterados por uma frase
que ele utilizou em algum determinado momento, falando, saquei, tá aqui. Ou quer seja por viagem, uma doença infecciosa. Eu peguei um recente agora, por exemplo, com escabiose. E escabiose é uma coisa super simples de ver, ele passou por dermatos. Aí você fala, como é que o dermato não viu? Claro que o dermato sabia que era escabiose, mas o detalhe na história não os fizeram pesquisar e pensar. E na hora que o paciente fala para você, fala, não, peraí, tá bom, agora eu entendi. Né? Quer seja porque está em criança, ou porque frequenta um orfanato para ajudar, e que todo domingo ele tá lá pegando as crianças. Então, mas são detalhes que você só pega numa consulta quando ela é um pouco mais longa. Consultas de 15 minutos são muito difíceis de você escutar. É muito mais fácil ouvir, né? É, muito mais fácil. Eu gosto de enfermaria por isso, porque na enfermaria você tem o tempo necessário para escutar toda a história, inclusive a biopsicossocial, etc. É uma delícia, né? Mas eu me lembro de uma situação onde eu falei... Eu passei visita e vi que era uma intoxicação por agrotóxicos. E ele já estava internado há alguns dias. E aí um aluno falou assim para mim, professora, como assim? Uma dor abdominal? Por que agrotóxico? Tanta coisa para pensar numa pessoa que mora num sítio. Será que não é uma ameba? Aí eu falei, seria uma possibilidade, né? Mas o exame dele tá negativado nas fezes. Mas por que você só pensou em agrotóxico? Eu falei, porque o vizinho de cima do sítio dele é produtor de morango. Olha. Aí eles olharam e por quê? Exatamente por isso. Porque como é que você sabe disso? Como é que eu sei? Eu fiz uma anamnese psicossocial onde eu perguntei sobre a casa, sobre a água, sobre o vizinho, se era sitiante, se era embaixo, se era em cima, se tinha poço. E aí você descobre, né? E realmente era uma intoxicação por organofosforado. Então, é isso que a gente está falando. Um componente de uma escuta é muito importante para a gente fazer diagnóstico correto. O melhor médico não é aquele que sabe a resposta, mas é aquele que sabe fazer a melhor pergunta. Exatamente, né? E já diziam os nossos velhos semiologistas, né? Não adianta ver sem enxergar, né? Sim. Que às vezes da mesma forma que ouvir e escutar é ver e enxergar, né? Mas é isso. E aí você me falou uma coisa no primeiro bloco super interessante. Silêncio. Às vezes o silêncio vale mais do que uma explicação. Às vezes o silêncio é o momento em que você permite que o seu paciente reflita sobre o que ele disse ou sobre o que você disse. E é terapêutico? Sem dúvida. Pausas são obrigatórias em algum momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Nessas pausas, o silêncio faz muita diferença, até pelo o ambiente que eu estava comentando de UTI. Mais notícias, que a gente chama de notícias difíceis, né? Para quando tem que ser dadas, do tipo... Ou porque tem que fazer um procedimento que pode levar a um risco muito grande, ou o paciente está em fim de vida, e aquele era o momento, né? E a gente precisa dar essa notícia para a família. Então, quando você dá uma notícia dessa, por mais que você trabalhe toda a forma de fazê-la, né? Ou da melhor forma, talvez não existe a forma correta, existem boas práticas nisso, né? Precisa ter um silêncio. Em algum momento, essa mensagem precisa ser passada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser escutada, ela precisa ser processada, ela precisa ser avaliada para que isso gere uma repercussão. Então, tanto faz em momentos de notícias difíceis para quando a gente dá, em momentos em que a gente recebe também feedbacks que não são legais, ou você está lidando com um momento muito angustiante, tem hora que você tem que fazer uma pausa, até para poder falar. Até para poder... articular aquilo, tudo que está confuso na sua cabeça, né? É isso, e você projetar a melhor resposta. Ou até no momento que a gente estava conversando sobre a dureza de algumas relações e às vezes um temperamento um pouco mais exacerbado de alguém, um calor da emoção, e que você precisa rebater alguma coisa, o silêncio também faz parte. Então você digere, porque as pessoas às vezes até... elas fazem autocrítica da própria frase quando elas perdem o tom. Entendeu? Você mantém o silêncio e ela entende que ela... Não sei se você consegue me compreender. Passou do limite. Então faz uma autocrítica e é importante isso. Porque se você combate, isso vai escalando.
E aí a gente consegue. Então tem momentos de silêncio que são imperativos para que muito faça sentido. Eu sou muito fã de silêncio. Até pra piada tem silêncio. Tem que ter uma pausa pra pessoa entender, né? E rir. É isso mesmo. Porque alguns riem no meio da piada, já começam a rir porque começam a imaginar. E alguns precisam processar a piada, né? Porque cada um tem o seu tempo também, né? E tem técnica ou algum exercício que a gente pudesse sugerir para os nossos alunos para esse treino mesmo de escutativa e de comunicação não agressiva que deriva, obviamente, dessa escuta ativa? Tem. Uma das formas, uma das técnicas que a gente utiliza, por exemplo, são perfis de pacientes diferentes no momento de uma anamnese. Então, por exemplo, tem um paciente que você pergunta, você fala assim, bom dia, ele fala assim, bom dia, doutora, tá tudo bem? Eu só vim aqui porque eu passei por uma dor de cabeça. A dor de cabeça aconteceu aqui assim, assado. Tem fatores de melhora, fatores de piora. Então, eu já te conto a história inteira. Meu pai, minha mãe, assim, assado. E você tem pouca dificuldade em obter dele histórias e promover dados. Em contrapartida, eu tenho aquele paciente que é super difícil de você conseguir tirar uma história dele. Gente, aquele paciente que tem aquele perfil brinco, você fala assim, bom dia pra quem? Exato. Ele só responde o que você pergunta e mesmo assim monossilábico. E sempre numa posição defensiva, né? Rafael, sempre uma posição defensiva e aí tudo que você diz, ele contradiz para testar se você está dizendo mesmo. Ou aquele paciente que tem o exame pronto, você pergunta, ele fala, não fiz. Mas você tem o registro do exame porque ele quer saber se aquele exame precisa ser feito, ele quer fazer o exame de novo. Exato. Né? Então, ou até aquele perfil que é aquele paciente que não entende a sua pergunta, né? Também. E aí, o que você acha que a gente deve treinar nos diferentes cenários, é isso? Então, uma das estratégias que a gente usa são diferentes tipos de pacientes em diferentes cenários em ambiente simulado. Porque, efetivamente, o que a gente está treinando é a capacidade de escutar, a capacidade de ter empatia, a capacidade de conseguir uma boa história fazendo boas perguntas, a capacidade de parafrasear por alguma razão para poder compreender, né, entender aquilo que ele está querendo. Então, a gente faz isso de alguma forma em ambientes mais simulados, porque a gente entende que na prática isso vai acontecer. Então, existem formas de a gente testar o atitudinal, testar a empatia, até avaliar, porque a gente tem que fazer avaliação. Isso. E aí, o mais importante para mim é que, assim como em qualquer atividade da nossa vida, cognitiva, habilidades, existem dois momentos. O momento em que você aprende e o momento que você vai tentar fazer por si só. Por exemplo, conhecimento. Você está numa sala de aula, você aprende aquilo, mas você precisa ir para casa e estudar no livro. Na habilidade, você vai lá fazer uma habilidade qualquer, né? Eu vou fazer uma cirurgia, você aprende a fazer com alguém, mas depois você tem que fazer. O atitudinal é da mesma forma. Então você precisa aprender a fazer por alguma razão, porque seus pais ensinaram as palavras mágicas, porque o professor te ensinou, porque existe um regulamento, um regimento, mas você tem que treinar. Você tem que treinar, porque senão não adianta. Assim como cognitiva habilidade, a atitude é treinável. E isso vai ao encontro dessas duas vertentes. Então, uma é, como é que eu faço o externo me observar para a aprendizagem? Como o professor me dá aula, como o professor me ensina a fazer habilidade. Eu preciso ter feedback. Então, eu preciso ter feedback. Então, o que eu fiz de errado? Onde é que você enxergou que eu estou errado? Qual é a postura que eu precisava melhorar? Ou qual é a frase que eu fiz que não foi muito legal? Então, é via feedback. Por qualquer método avaliativo que você desejar. Avaliação 360, ou via óssea, ou via qualquer outro, vamos dizer, cenário que consiga testar habilidades e atitudes. E do outro lado é o portfólio, o diário, a autocrítica, o seu momento de introspecção, o seu momento de reflexão, o seu momento de yoga, vamos dizer assim, né? O seu momento que você está de meditação, né? Onde você vai fazer esse crescimento e que tem que acontecer. Ele tem que ser diário como qualquer outro. Então, assim, se a gente fosse pensar em como, né? Aí a gente vai falar assim, são as pequenas ações diárias que fazem a modificação ao longo do processo. É isso. Então, as pequenas ações de repetição diária daquilo que é correto, né? Porque também repetir o que está errado também não vale a pena, né? Aplicação de feedbacks. Isso. Vê se eu estou resumindo tudo que você falou. Sim. Então, assim, também não adianta eu fazer se eu não tiver uma devolutiva de alguém dizendo, olha, você está fazendo correto. É importante.
Também é importante fazer autorreflexões. Então, portfólios, né? Que é uma palavra bonita para diário, Sim, né? diário. Também é importante. Treinamento é importante, né? E aí, no treinamento, até relacionado também à questão do desenvolvimento da arte da medicina, né? Porque operar requer exercício. Gente, arte requer exercício, né? Você vai tocar um piano, um violão, você precisa repetir, né? Alguém precisa dizer pra você que você tá ruim, que o tom não tá legal, não é isso? Que o instrumento tá desafinado, não é verdade? Eu ainda não tenho a habilidade da percepção, então tem que ter aí um direcional e aceitar bem feedbacks. Dar, mas aceitar, né? Sim. Agora, se você se achasse até conveniente. Eu entendo que isso tudo, quando ele é feito num cenário mais complexo, ou seja, como você falou, então dentro do cenário eu preciso ter conhecimento, mas eu vou mostrar habilidades e também vou me relacionar com as atitudes corretas, eu acho que é mais completo porque se assemelha mais ao mundo real. Mas se você fosse criar uma disciplina de soft skills, como é que ela seria? Essa eu peguei você, hein? Não, essa é uma pergunta que a gente fez quando foi construir uma nova matriz. Tinha certeza que você pensou num negócio desse. 2021. Porque 2021. A gente se pergunta, né? Quem tá vindo pro lado da educação, a gente pergunta, né? Exato. Então, como é que a gente fez em 2021? A gente tentou... Então, foi assim, a gente primeiro fomos as melhores práticas educacionais que existiam à época, em 2021, e fomos tentar entender, junto com o núcleo docente estruturante, de alguma forma, como é que a gente poderia absorver isso em soft skills e hard skills dentro de uma nova matriz curricular para a medicina. Porque a gente queria redesenhá-la. E aí, uma dessas estratégias que eu sou apaixonado, que são os CAMEDs, que é uma matriz, em resumo, é uma matriz que ela é feita como se fosse uma diretriz para especialistas, né, em educação em saúde do Canadá. Então, Canadian Medical Education Directives for Specialists, CAMEDs. Seriam as nossas diretrizes nacionais. Exato. Então, como se fosse uma... Só que canadense. Só que canadense. Modelo, vamos colocar aqui, gente. Lembrar importante. que modelo, né? Canadá é um modelo de saúde no mundo, Exato. né? Consagrado. Então, por que Canadá, né? Vamos colocar Porque aqui. Canadá tem dois grandes centros que são muito importantes para a educação médica. Então, o Canadá, por ser modelo de saúde, obviamente que a educação caminhou junto, e um pouco holandês ali com Ole ten Cate e outros que promoveram os Interestable Professional Activities, e entre outras formas de melhorar de alguma forma a educação com competência. Então, a gente bebeu dessas duas águas. As EPAs, as APCs, traduzindo para o português, são as atividades profissionais confiáveis, como hard skills, competências de hard skills, conhecimentos e habilidades, e as soft skills vindo do CAMED via aquelas 7 dimensões que ele tem: colaborador, comunicador, líder, profissional, lembro de todos, acadêmico. Então, o Canadá trouxe muito essa soft skills. Aí você tá bom, mas responde a minha pergunta, né? A gente pegou essas unidades e transformamos isso dentro de uma matriz e criamos um eixo integral só de soft skills. Como só de soft skills? Claro que tem conhecimento junto. Então a gente trata desde bioética até quando ele vai se aproximando de momentos próximos ao internato, de simulações, que a gente chama de humanidades, esse eixo. Simulações de contextos que geram repercussões pessoais. Então, pacientes complicados, notícias difíceis, embates, pacientes que gritam, da medicina. sei lá, qualquer, eu não consigo lembrar de todos aqui, porque é um eixo muito grande e ele está contido desde o primeiro semestre ao 8º semestre. Que legal. Porque é uma construção que a gente vem a gente chama isso de matriz em espiral, né? Então, eu coloco um novo conhecimento, mas resgato o próximo. Então, eu nunca começo e termino o conhecimento dentro daquele modo, daquela disciplina, mas ao longo de toda a matriz eu volto nele. Então a gente entendeu a importância do soft skills, não fechamos isso numa unidade curricular única no 3º semestre, falando sobre bioética, sei lá, deontologia e alguma coisinha ali dentro dessa caixa. Não.
a gente entendeu que isso era prioridade dentro da nossa matriz. Então, existe uma unidade curricular só para isso, e dentro das outras unidades curriculares, os CAMEDs são obrigatórios a estarem dentro, e eles precisam me dizer no plano de ensino quais são... Isso, exato. Então, a gente obrigou o EPA, as EPAs e os CAMEDs. Então, se você pegar o nosso plano de ensino, ele tem lá as EPAs que estão sendo construídas, porque a EPA eu estou olhando lá na frente, na hora que ele se forma, a competência que eu quero lá na frente. A gente tem 6 competências que a gente gostaria que o aluno tivesse. Dentre elas, e a mais importante das soft skills, é comunicação interpessoal, com o paciente, com a equipe, com a família, com a sociedade. Então, é uma parte, é uma competência. E aí a gente constrói isso tudo dentro de uma matriz para que essa competência seja atingida no final. Então, tem... E está dentro desse contexto, respondendo a sua pergunta. Tá, então está contextualizado, como eu falei. Dentro do que a gente desenvolveu, você deve saber disso, a gente tem lá habilidades, profissionalismos e humanidades, Sim, né? exato. Nós também temos um eixo que permeia até o 8º semestre, e ela começa exatamente com o que a gente está falando aqui, que é comunicação, né? Então, ela começa com comunicação e aí ela atravessa e para lá em cima, numa situação que é das mais difíceis, eu entendo, que é a comunicação na emergência. Sim, exato. Porque ali você tem que ser rápido, não é possível fazer aquilo que você gosta e que eu gosto, que é sentar do lado do paciente e ficar perguntando. Então, as ações são muito rápidas, o grau de risco e de erro é gigante, né? E hoje a gente teve uma inversão, porque antes a gente tinha os grandes diagnosers, né? Então, os grandes clínicos ficavam no pronto-socorro para fazer diagnóstico muito rápido. E hoje, até por conta de condições mesmo de trabalho, quem a gente tem em emergência são os jovens. Sim. E aí a gente inverteu a experiência pela vitalidade, né? Então, deveria estar ali no meio do caminho, deveria ter gente jovem na porta, mas eu deveria ter um diagnoser, um grande clínico por trás disso tudo para situações mais críticas. E a gente não tem no Brasil. E aí, as situações de maior risco, onde a atitude associada é emergência. Então, a gente acaba lá o ciclo com emergência, porque é onde a gente acha que é o momento mais crítico, de maior risco, e onde realmente essa questão das soft skills, elas vão ser determinantes daquilo tudo que vai acontecer. Desde uma notícia ruim, como, por exemplo, seu filho teve um acidente e ele pode ser um doador irrestrito. Sim. É algo de uma complexidade gigante, Sim. né? E que vai exigir atitude, habilidades profissionais. São 2 notícias. São 2 notícias complexas, né? Bastasse uma, são 2, né? Fora o tempo que isso vai demandar, fora toda isso. Bom, enfim. Então, a gente acaba assim. Mas é interessante entender as perspectivas e muito legal entender que existem cursos que estão preocupados com isso. Sim. Né? E essa construção é muito importante, muito importante. Vamos fechar, porque eu já passei pra caramba o tempo, né? E se você tivesse aí uma mensagem para mandar para os estudantes de medicina agora, com tudo isso, o que você quer dizer para eles? O que eu digo para todos os meus alunos de primeiro semestre talvez seja uma frase. Sejam, muito embora alguns não concordem com a frase, mas eu devo parecer antes efetivamente de ser. Porque eu entendo que se a gente construir o caminho já aparecendo, no momento em que eu for, fica mais fácil. Então, mas em que contexto? Então, o que eu digo para os alunos é essa caixinha do atitudinal, ela precisa ser treinada. Então, como é que eu treino? Criando o hábito diário para que isso aconteça em algum momento que eu incorpore isso como minha vida, né? Então, o hábito, como a gente está falando, é uma coisa que a gente faz reiteradamente, né? De forma ativa. E eu falo para os alunos no primeiro semestre, a vida de médico já começou. Você não vai ser médico só no 6º ano quando você ter diploma, você vai ser médico ao longo dos 6 anos, porque você vai atender paciente. Então é isso, se comportem como, ajam como, se dirijam às pessoas como, se vistam como, e assim vai. Então, antes de ser, pareçam, façam força para que isso aconteça, porque depois isso vai ser
muito mais fácil. É isso. Basicamente, se a gente fosse pegar um exemplo de atleta, a gente diria assim, primeiro você precisa botar o tênis e sair para andar, né? Então, põe o tênis. Depois você vai começar a correr, né? Mas, olha, maravilhoso como sempre. Super obrigado pela conversa. É muito rica. A gente poderia ficar aqui horas, dias, semanas conversando, né? E para você aí que está ouvindo a gente, pensa no que está faltando na medicina. Lembra daquela perguntinha? Qual que foi a consulta que mais te marcou? Tenho certeza que a essa altura você já lembrou de muitos médicos excelentes que passaram na sua vida e que em algum momento disseram, eu não sei, eu vou pesquisar, você volta daqui a 2 dias, né? Conta pra gente lá no Instagram da Medicina em Perspectiva e na semana que vem a gente fala de outra coisa que é um desafio gigante. Como explicar para o paciente de forma clara, humana, empática, o que aparece, esses termos técnicos malucos que aparecem em medicina e que são de outra língua. Porque eu brinco que médico usa mediquês, fala em mediquês. E como é que a gente transforma o mediquês no cotidiano das pessoas, né? Como é que a gente traduz tudo isso? Então, fica com a gente até a próxima semana que vem. Tira agora o jaleco imaginário e parte para a realidade do nosso dia. Tchau, tchau, gente.